Olá pessoal, aqui é Henrique Cordeiro da Silva e eu explico sobre psicologia aqui no meu Instagram. O assunto de hoje será: por que você se importa com a opinião dos outros? Então, eu vou mostrar para você o porquê disso acontecer e também como parar de se importar com a opinião dos outros. E para isso, eu vou te mostrar duas duas dicas que vai ajudar muito quando vocês sentirem alguma emoção que estão sendo avaliado, julgado por outra pessoa em alguma situação da vida de vocês. Uma situação social. Por exemplo, primeiro eu vou explicar o porquê dessa situação acontecer. Lá na antiguidade, há uns 12 mil anos atrás, os seres humanos eles eram caçadores e coletores. Como assim caçadores e coletores? Eles caçavam tudo que tinha naquela zona específica da mata. Por exemplo, eles ficavam lá na floresta, né? Aí nesse canto da floresta específico, eles sustentavam suas barracas lá onde eles moravam. Aí eles caçavam, coletavam tudo que tinha lá naquele canto. Aí quando coletava tudo, eles pegavam suas barracas e iam morar, fugir para outro canto da floresta que tinha alimento, né? Porque esse outro canto já tinha esvaziado. Sabe por que os seres humanos faziam isso? Porque eles não sabiam como é que se cultivava alimento naquela época. Eles não sabiam como cultivar os alimentos com os animais. Não sabia essas coisas que o ser humano de hoje já é especialista. Bem, naquela época lá eles eram conhecidos como nômades, porque eles nunca se sustentavam no mesmo lugar. Eles sempre mudavam o seu lugar que eles ficavam, por exemplo, justamente para conseguir alimento. Então, naquela época, os seres humanos, para eles conseguir alimento, eles não viviam assim em tribos muito grandes, não. Porque era mais difícil numa tribo muito grande esses seres humanos conseguir coletar alimento, né? Eles conseguirem mudar de um lugar para o outro. Então, na maioria das vezes eram tribos bem pequenas assim, vamos supor de 10, 15, 20 pessoas. E aí o seguinte, essas tribos, eles faziam um trabalho juntos. O ser humano aprendeu a fazer o trabalho junto. O trabalho social, que foi a inteligência social do ser humano que aumentou ao longo do tempo. Então, naquela época das tribos, se você, vamos supor, você está numa tribo ali da floresta. Você tem os seus amigos lá que tá na sua tribo, e aí você faz alguma coisa que desagrada a eles, alguma coisa que eles não gostam muito e que afetou até mesmo a vida de alguns deles. O que eles vão fazer? Expulsar você. Agora já imaginou você ser expulso da tribo e andar pela floresta sozinho, onde tem muitos animais com olfato, visão, audição muito melhores do que você? Claro que você não iria sobreviver e não ia ter a mínima chance, porque a espécie humana ela é muito limitada se comparado com os outros animais, como leão, tigre, esses animais selvagens aí, eles são melhores do que o ser humano em quesito de força em todos os aspectos, todos. Então, se soltasse um ser humano na floresta, ele iria morrer automaticamente. Mas por que será então que o ser humano está no topo da cadeia alimentar hoje em dia? Não é em quesito de força, é na inteligência. E não foi também por causa da inteligência no quesito de QI, por exemplo, a pessoa ter mais consciente de inteligência do que os outros animais. Realmente, o ser humano ele tem muita inteligência. Muitas vezes, na maior parte das vezes, muito mais que muito desses animais selvagens aí. Afinal, ele é um ser humano racional. O ser humano ele é racional. Ele pensa, ele sabe o que faz, enquanto os animais eles são irracionais. Mas enfim, o que realmente fez o ser humano sobreviver naquela época primitiva foi a inteligência social. Social no sentido de socializar com os outros seres humanos e se juntar para fazer um trabalho em grupo ali. Por exemplo, você tá na sua tribo e aí para você conseguir alimento, você tem que concordar com a sua tribo. Você tem que estar ali presente. A sua tribo caça junto com você, coleta os alimentos junto com você. A tribo ela era assim, o ser humano aprendeu a se desenvolver assim. Por isso que o DNA do ser humano conseguiu se espalhar, porque eles conseguiam matar os animais selvagens quando eles estavam em grupo, por exemplo, 10, 50 pessoas. Agora uma pessoa só é impossível, né? Por isso que os seres humanos aprenderam
a se juntar em tribos para que ele pudesse sobreviver, pois ele sabia o risco iminente da morte que tinha se caso ficasse só. E aí isso leva a um fator muito importante. Já imaginou se você tivesse na sua tribo e aí eles expulsassem? Foi por causa disso que o ser humano ele aprendeu a ter uma inteligência social ainda mais eficiente, em que ele pensou assim, ó, se eu desagradar a vontade da minha tribo, a vontade dessas pessoas aqui em específico, elas vão ficar com raiva de eu e vão me expulsar dessa tribo, logo eu tenho risco de morte. Aí o cérebro humano ele desenvolveu esse estímulo ainda mais e até mesmo agora, nessas épocas do dia atual, em que o mundo modernizou, o cérebro ele não sabe distinguir mais. Ele pensa não. Ele ainda parece que está naquele cenário da selva, mesmo que hoje em dia nós estamos na era industrial, em que existem as indústrias, o alimento já vai pronto nos mercados já, só as pessoas que têm que comprar. Praticamente não é necessário mais um ser humano ir no meio da floresta para poder caçar um leão para se alimentar, sei lá, alguma coisa do tipo. Hoje em dia, o alimento já vem pronto no fast food, não é necessário mais fazer nada. Então, o ser humano ele evoluiu por causa disso.